Boa noite. Tô escrevendo aqui porque estou passando por uma experiência muito estranha e queria compartilhar. Para começar, eu sou cego. Não é fácil viver a minha vida, mas é mais tranquilo do que as pessoas imaginam. A parte mais chata, na minha opinião, é que preciso ficar esperto em público para não dar bandeira, então não bebo muito, e quando bebo, é bem pouco. Deixo a bebedeira pesada para festas em casa, ou para aquelas noites de lua azul, sabe? Quando, sei lá, você decide ficar bêbado em casa, sem motivo. Foi numa dessas noites que tudo começou. Me mudei para Vermont para fugir dos mosquitos do sul. Sempre gostei de ficar na natureza, mas, desde que fiquei cego, minha pele ficou sensível às picadas. Me irrita, e quando consegui grana para mudar, fui. Achei uma cidade legal, nem muito pequena, nem muito grande, com calçadas, e comprei uma casa. Minha casa faz divisa com uma área de mata. Talvez uma floresta nacional, sei lá, para falar a verdade. Não é como se eu pudesse ler as placas. Piada ruim de cego. Arrumei um banco grande e maneiro, feito de madeira resistente, e coloquei na beira do terreno, e cavei uma fogueira. Nada como ouvir um audiobook enquanto se esquenta perto do fogo numa noite fria. Então, mais ou menos um mês depois que me mudei, o visitante começou a aparecer. Na primeira vez, eu tinha acabado de me despedir de uns amigos novos, certificando-me de que eles tinham motoristas sóbrios. Depois que tranquei a frente da casa, preparei outra bebida e fui cambaleando para o banco e para a fogueira. O fogo ainda estava aceso quando cheguei lá. A gente tinha acendido para a festa em casa. Levei uns minutos com a bengala, mexendo para achar todas as latas e copos usados. Empilhei tudo embaixo do banco antes de me sentar e apertar o play no meu audiobook. O fogo tinha diminuído bastante e eu estava quase indo dormir quando ouvi passos se aproximando. Quem será a essa hora da noite? Pensei comigo, mas estava bêbado demais para ligar. Eu sou aquele tipo de bêbado que é barulhento e feliz e quer que todo mundo ao redor se divirta. Então, quando ouvi os passos, meu segundo pensamento foi: amigo novo. Então gritei para ele: e aí, cara, quer vir sentar perto do fogo? Não ouvi nada por um tempo, até que passos pesados se aproximaram. Chegaram mais perto e mais alto, e comecei a me perguntar quão grande era essa pessoa. Aí, ela sentou na outra ponta do banco. Meu banco é um pouco maior que o normal, uns 2 metros. Assim eu podia deitar nele se quisesse e ainda ter espaço para minha caixa de som ou comida. Comecei a conversar com ele, mas ele não respondia muito. Às vezes ele grunhia, mas na maioria das vezes ficava quieto e me deixava falar. Então, eu falei. Contei para ele sobre minha cegueira e sobre me mudar para um lugar estranho. Como eu estava procurando amizades para ter gente na minha vida que pudesse me ajudar a ficar de olho nos perigos. Falei um tempão, até ficar sem assunto, e estendi a mão para ele. Ele pegou na minha mão com uma mão bem grande, e a gente se cumprimentou antes de desejar boa noite para ele e ir cambaleando para minha cama. Isso começou uma parada. Meu novo amigo não aparecia toda noite, mas, quando aparecia, a única coisa que fazia era sentar perto do fogo e ouvir. Comecei a notar umas coisas sobre ele. A primeira foi o cheiro, e imaginei que ele fosse um sem-teto e só precisasse de um lugar para tomar banho. Ofereci para ele usar meu chuveiro, mas recebi um grunhido que considerei e achei que significava algo como não, obrigado, mas não tinha certeza. Então, na minha cabeça, eu achava que ele era um sem-teto que tinha sofrido algum trauma mental que o deixou não verbal. Não é o melhor amigo que um cego pode ter, mas, sei lá, talvez eu fosse o único amigo dessa pessoa, pelo que eu sabia. Essa amizade estranha foi bem legal por uns meses. Aí, chegou aquela noite, a noite que todo cego teme. A noite em que alguém invade sua casa. Eu estava lá fora, perto do fogo, naquela noite, ouvindo um audiobook em volume baixo. Meu novo amigo, que eu tinha começado a chamar de Carvalho, porque como o Carvalho ele era grande e quieto, estava sentado no lugar de sempre. O som de vidro quebrando chegou até mim, e eu fiquei em pé, me perguntando se eu tinha deixado um copo meio fora da bancada. Às vezes, acontecia. Dei um passo em direção à casa, para ir ver a bagunça enquanto ainda estava fresco na memória. Um rosnado atrás de mim me parou no lugar. Nunca tinha ouvido um barulho daqueles antes,
Era grave e ressonante. Dava para sentir vibrando dentro da minha cabeça. Aí, meu amigo se levantou e, com só alguns passos pesados, chegou na minha casa. Ouvi ele abrir a porta de vidro dos fundos e entrar na minha casa. Ia dar outro passo quando ouvi o primeiro grito de dentro da minha casa. Meu Deus, que porra é essa? Sai, sai. Aí, gritos agudos e minha porta dos fundos de vidro foi explodida por uma pessoa correndo. Quem é você, porra? Gritei. Agora, tem outra coisa que você precisa saber sobre cegos. A gente esquece das luzes. Simplesmente não é algo em que a gente pensa, porque não precisa delas. Então, quando gritei, fiz isso no escuro. A pessoa soltou um grito tão alto e agudo que doeu meus ouvidos e me assustou. Então gritei de choque, o que fez a outra pessoa surtar mais e correr para a mata. Fiquei ali por uns minutos antes de voltar para minha casa, totalmente assustado e precisando ligar para a polícia. Ouvi vidro quebrando e meu amigo passou por mim arrastando alguma coisa. O cheiro do meu amigo mais sangue chegou até mim. Você tá bem? Perguntei para ele, e tudo o que recebi de volta foi um grunhido. Entrei para achar o smartphone, que na verdade está conectado a uma rede, e liguei para a polícia. Os policiais explicaram depois que acreditavam que 2 homens tinham entrado na minha casa, mas que alguma coisa tinha atacado eles. Encontraram um braço humano decepado na minha poltrona. Tinha muito sangue também, e eu fiz os policiais tirarem fotos para mim. Meu seguro ia se divertir com essa. Os policiais encontraram os rastros do homem correndo e as marcas de arrasto do meu amigo, que tinha arrastado a outra pessoa para longe. Me disseram que, com todo aquele sangue, achavam que o segundo ladrão tinha morrido. Então agora, tô em casa sozinho, a equipe de limpeza finalmente foi embora depois que a perícia demorou uma eternidade. Tenho uma lona na minha porta dos fundos e outra na janela do meu escritório. Gosto muito que meu amigo me ajudou, mas ao mesmo tempo, que tipo de pessoa arrasta um corpo pra mata? Meu amigo é humano mesmo? Com quem eu tava dividindo fogo? Não sei, e é por isso que tô postando aqui. O que acontece se eles ficarem bravos comigo? Não vou ver chegando. Essa é uma das histórias que meu pai costumava me contar, que ele viveu de verdade. Segundo ele, era a noite de 1992, na zona rural da Índia. Meu pai e minha mãe se casaram naquele dia. Tudo foi agitado, e como todos os casamentos são bem chatos. O casamento e a recepção depois duraram até por volta das 20 horas, quando os convidados começaram a ir embora. Acabou tudo por volta das 10 da noite, mas eles tinham um problema. O carro em que deveriam voltar para casa foi apreendido e não estava funcionando. Para contextualizar, o lugar onde o casamento aconteceu ficava a cerca de 35 quilômetros de casa. Hoje a cidade, vamos chamá-la de Cidade de Ampla, é uma cidade bem legal e desenvolvida, mas em 1992 era tudo mato, menos veículos e estradas estreitas que passavam por selvas rasas. Voltando, sem outra opção, eles decidiram usar uma scooter reserva que estava disponível e começaram a viagem de volta para casa por volta das 23h30. Má ideia, eu sei, mas segundo eles, não havia rodoviária por perto naquela época, nem carros e táxis, pois era uma área bem rural. Então eles começaram a viagem. Cerca de 15 minutos depois, o pneu traseiro furou. Felizmente, era uma Vespa velha com um pneu reserva pendurado na parte de trás da scooter. Meu pai trocou o pneu e começou a viagem novamente. De novo, depois de 15 minutos o pneu furou. Sem pneu reserva, eles ficaram parados no meio da estrada à noite. Depois de alguns minutos, outra scooter passou por ali e parou para ajudá-los. O outro cara da scooter deu o pneu reserva para eles e andou com eles até a próxima borracharia, onde eles consertaram as 2 rodas furadas. Tudo estava bem e os 2 estavam andando juntos. Depois de um tempo, havia uma ponte grande na frente deles, com um rio correndo por baixo. Ao atravessar a estrada, de repente, os 2 pneus das 2 scooters explodiram e eles quase caíram no rio. Não havia sinais de pregos, roubo ou qualquer coisa. Os pneus simplesmente cederam, de novo. Então, eles ouviram um grito de uma senhora, como se ela estivesse se afogando.
com dor. Eles queriam correr, mas não havia luz, e honestamente, ninguém teria aquela força de vontade. Foi terrível, mas queria que eles pulassem no rio. Eles quase fizeram isso, mas o feitiço ou o que quer que seja foi quebrado por um caminhão comercial que atravessava a estrada. O caminhão parou e o motorista desceu, confuso. Ele perguntou o que eles estavam fazendo, ao que meus pais e o estranho responderam que tinham um pneu furado. Mas as scooters deles estavam no meio da estrada, e eles estavam parados na beira da ponte. O motorista do caminhão sabia o que estava acontecendo, rebocou as scooters deles na carroceria e deu uma carona até em casa. Quando todos em casa ficaram aliviados, pois estavam preocupados porque já eram quase 2 da manhã, eles perguntaram ao motorista do caminhão o que aconteceu. Ele disse a eles: havia uma senhora que cometeu suicídio na ponte depois que o marido a traiu. Desde então, ela persegue recém-casados que atravessam a ponte à noite. Meus pais quase morreram, mas foram encontrados na hora certa. Este foi o fim, e depois ninguém ousou mais viajar naquela estrada, especialmente à noite. Até que uma nova estrada foi feita, mas algumas mortes aconteceram naquela estrada, após o que a rota antiga foi completamente fechada e uma nova rodovia foi feita. A rota antiga e a ponte ainda são visíveis da nova rodovia de longe, com a natureza levando tudo de volta e deixando uma velha estrada assombrada lá. Já parou para pensar em algo que aconteceu com você durante uma viagem de carro ou quando você está deitado na cama? Eu já, mas deixei esse pensamento ofuscar todos os outros recentemente. Sabe, esse pensamento me pegou tanto que não consigo parar de pesquisar para ver o que aconteceu exatamente comigo e por quê. Fico procurando a data em que aconteceu e o que rolou nas notícias em vão, mesmo tendo acontecido no meio de um subúrbio populoso. Refaço meus passos várias e várias vezes na mesma hora do dia. Nunca se repete. Estou sem ter o que fazer e sem mais saída. Tudo o que tenho é vocês para talvez responderem minhas perguntas. Começou no verão passado, quando estava um dia quente e úmido. Se você já morou no sul profundo, sabe como os verões podem ser uma merda. Suor para todo lado e sua pele queimando com o sol forte. De qualquer forma, eu estava tentando tirar uma soneca só de cueca box temática do Edgar Allan Poe. Sim, elas existem. Quando um estrondo alto ecoou, sacudindo as paredes da minha casa. Eu pulei e saí correndo da cama, quase tropeçando em 2 dos grandes ventiladores altos que eu usava para me refrescar. Praticamente arrombei a porta da frente da minha casa, antes de sair correndo e olhar ao redor, junto com vários dos meus vizinhos. Todos nós não vimos nada. Minha amiga Tammy já estava no telefone ligando para a polícia, enquanto todos os outros pareciam tão confusos quanto eu. Deve ter sido uma explosão séria. Temos uma base militar por perto, então pensei que talvez pudesse ter vindo de lá. Voltei para dentro como todos os outros depois de 1 ou 2 minutos de busca enquanto estávamos nas nossas varandas, não muito preocupados, mas também não tranquilos, quando eu vi, no canto do meu olho na janela da porta dos fundos. Virei a cabeça de volta e observei maravilhado. Era uma bola roxa de luz pura com pedaços de violeta vazando em faíscas afiadas de energia. Me lembrou um raio em bola, se você já ouviu falar disso antes. Antes dela, haviam 2 figuras. Uma era laranja brilhante com preto nas laterais do corpo, esguia, mais musculosa, e a outra era larga, preta como a noite, com uma espinha de ouro saindo das costas. Eles estavam muito ocupados olhando para a esfera para prestar atenção em mim, se é que eles tinham me notado. Eu fiquei boquiaberto antes que eles de repente pulassem, quase 20 pés no ar, para a fonte de energia estranha e desaparecessem dentro dela, antes que a coisa roxa sumisse sem deixar vestígios. Eu fiquei ali, congelado. O resto do dia foi gasto na minha cama, pensando e olhando para o teto. O que eu vi? Por favor, me diga. Estou no fim da minha paciência e não consigo parar de pensar nisso. Por favor, me ajude. Essa é uma história da minha infância. Faz tempo que me mudei daquele lugar, mas algumas coisas vão ficar comigo para sempre.
Era a noite de Natal, e a neve estava caindo o dia todo, construindo um cobertor branco espesso do lado de fora da janela. Eu tinha passado as últimas 2 horas fazendo um boneco de neve que ficava de guarda na porta da frente, com uma pá de neve descansando em sua mão congelada. Minha mãe fez um gesto para que eu fosse para a cama. Olhei para meu pai, esperando que ele me deixasse ficar acordado um pouco mais para ver o Papai Noel, mas ele apenas balançou a cabeça. Eu sabia que já tinha perdido, mas tentei de qualquer jeito. Mas, pai, eu reclamei. Ele nem olhou para mim. Foi o fim. Arrastei meus pés o mais devagar possível, esperando o relógio bater meia-noite, mas meus pais não estavam afim. A cadeira rangeu atrás de mim quando meu pai se levantou. Um momento depois, braços fortes envolveram meu torso. Ele me levantou e me carregou pelo corredor. Minha mãe seguiu, puxando os lençóis para trás, para que ele pudesse me colocar na cama. Eles não se importaram que eu não tivesse escovado os dentes ou trocado de pijama. Antes de saírem, peguei o olhar nos olhos deles. Eles pareciam assustados, embora eu não pudesse imaginar o porquê. A última hora tinha sido estranha, mas eu não pensei muito nisso. Tudo o que eu queria era me comportar mal o suficiente para ver o Papai Noel. Esse foi meu verdadeiro erro. O sono me dominou rápido, a escuridão me puxou para baixo. Então o pesadelo começou. Eu estava deitado de costas, olhando para as estrelas que brilhavam no escuro que meu pai tinha colocado no teto. Elas cintilavam fracamente, dando a toda a sala um tom verde pálido. Foi quando eu ouvi passos no telhado. Eles se aproximaram da chaminé. Um gemido baixo seguiu, depois uma batida forte na sala de estar. Momentos depois, os sinos na árvore de Natal tocaram suavemente. Silêncio. Minha própria respiração de repente estava muito alta. Passos começaram de novo, lentos e deliberados, subindo as escadas. Eles se aproximaram do meu quarto. A maçaneta da porta girou. Minha porta deu seu rangido usual, aquele que meu pai prometia consertar desde o verão. Fechei meus olhos. Os passos eram pesados demais para serem da minha mãe, e quando meu pai me checava, ele nunca entrava. Quem quer que fosse, entrou. Os passos pararam bem ao lado da minha cama. Um toque frio pressionou meus lábios. Dedos forçaram minha boca a se abrir. Um sussurro suave saiu. Esses dentes ficariam perfeitos na minha árvore este ano. O terror travou todos os músculos do meu corpo. Eu não conseguia gritar. A dor floresceu quando dente após dente foi arrancado. Sangue se acumulou na parte de trás da minha garganta, metálico e quente. Eu mantive meus olhos fechados. Eu não queria ver o que estava sobre mim. Os passos eventualmente recuaram, saindo do quarto. Pouco antes da porta fechar, eu vi um vislumbre através dos olhos mal abertos. Um par de calças vermelhas desaparecendo no corredor. Quando acordei, desci as escadas, entorpecido. Era manhã de Natal, mas não havia alegria em mim. Eu só precisava encontrar meus pais. Meu pai estava sentado com seu café e jornal. Minha mãe estava fazendo o café da manhã. Ele sorriu quando me viu. Eu abri a boca para falar, mas só o ar escapou. Minha boca parecia vazia. Seu sorriso desabou. Minha mãe se virou, viu meu rosto e deixou cair a faca que estava segurando. Seu grito foi alto o suficiente para que um vizinho corresse. Meu pai abriu a porta e gentilmente me empurrou para frente. O vizinho olhou para mim primeiro, depois para a placa ao lado da nossa porta. Minha mãe abriu minha boca para ele ver. Ele não disse uma palavra. Ele simplesmente estendeu a mão e esculpiu uma terceira cruz em nossa placa, sem círculos vazios restantes. Toda casa tinha uma. Algumas não tinham cruzes, outras tinham uma para cada pessoa dentro. Era a maneira mais simples de informar aos outros se você deveria esperar uma resposta. Acho que escrevi tudo isso para dizer: o Papai Noel te vê quando você está dormindo, e ele não gosta muito de quem espreita. Esse incidente aconteceu quando eu estava na 5ª série. Para dar um contexto, para chegar na minha escola primária do meu bairro,
Tinha uma floresta sinistra com uma trilha de terra que você podia atravessar e ia direto para minha escola. Tinha outro caminho, mas esse era o mais curto e a maioria das crianças usava, principalmente quando andava em grupo. No dia que o incidente aconteceu, eu acordei atrasado. Eu sempre ia para a escola com meu amigo, vamos chamar ele de Jack. Às vezes usando a floresta sinistra ou às vezes indo pelo caminho mais longo, 10, 15 minutos a mais. Mas eu acordei atrasado e meu amigo já estava na escola, então eu tive que ir sozinho, não estava muito preocupado. Já tinha ido sozinho para a escola várias vezes, até usando a floresta sinistra, já que era tão estranha. Mas é aqui que fica estranho. Nesse dia eu ia pegar a rota da floresta, como qualquer outro dia que eu tinha me atrasado. Era por volta das 10h30 da manhã, então o horário do almoço e recreio eram umas 10h45, se eu me lembro bem, e duravam uns 50 minutos. Eu queria pelo menos chegar lá pelas 11h15, para ter 30 minutos para jogar futebol. Então eu tinha que correr para chegar na escola. Agora, nesse dia em particular, eu tive uma sensação estranha. Meu instinto me disse para não pegar essa rota hoje, e eu peguei o caminho mais longo. Para dar mais contexto, a saída da floresta pode ser vista das portas principais da escola primária. Agora, quando eu chego a uma distância que consigo ver as portas principais da escola, também consigo ver a saída da floresta. São umas 11h30 e tá todo mundo lá fora e tá barulhento. Eu ando por mais 20 segundos e é quando eu ouço o grito mais angustiante da minha vida. Era um grito de menina. Assim que eu ouço, eu congelo em pânico por uns 5 segundos e então eu corro o resto do caminho até as portas. Mais ou menos 1 minuto. Agora, enquanto eu tô indo pro pátio da escola, eu fico pensando se eu deveria contar para um professor o que eu tinha ouvido, mas na minha cabeça eu só pensei que não tinha sentido, ou que eram os alunos mais velhos brincando para me assustar. Sei lá. Ok. Então eu chego no pátio e vejo o Jack. Ele me conta o que eu perdi de manhã, e a gente vai falar com nossos outros amigos, e já é hora de voltar para dentro. O almoço acabou. Na minha escola primária, as crianças podem voltar para casa para almoçar. Você provavelmente sabe onde eu quero chegar com isso, mas essa menina, vou chamar ela de Mabel, vai para casa almoçar todo dia e sempre volta para a escola na hora que o almoço acaba. A gente chega na sala, senta e a professora faz a chamada de novo e pergunta onde está a Mabel. Não é normal ela faltar na escola, ela nunca faltou. Sem problemas, né? Talvez ela esteja atrasada ou tenha um compromisso. No dia seguinte, descobrem que a Mabel sumiu e ela nunca voltou para casa da escola. Quando a notícia se espalha, todas as crianças ficam em choque. A mãe dela diz que ela estava voltando para a escola como sempre na hora do almoço, e quando a escola acabou, ela nunca mais voltou. Agora é aqui que minha memória volta. Eu lembro de ter contado para minha professora sobre o grito enquanto ia para a escola no dia anterior. Então, no dia seguinte, a gente entra em lockdown, e eles estão procurando por ela desde as 17 horas de ontem, e ela não foi encontrada. A polícia encontrou coisas sinistras na floresta, tipo uma corda, e aqueles lenços que você pode usar para tapar a boca de alguém. Por volta das 2 horas, pouco antes da escola acabar, umas 2h40, a Mabel foi encontrada em um porão inacabado bonto vazio. Depois disso, tudo que eu lembro é que a escola colocou uma regra rígida de não poder sair sem a assinatura dos pais, e a Mabel mudou de escola e se mudou. Mas essa foi minha história de como eu poderia ter sido pego se eu tivesse pego o caminho, e como deve ter sido assustador para Mabel. Eu ainda lembro do grito na minha cabeça, uma década depois. Mas eu tenho mais histórias assustadoras que aconteceram naquele bairro. Desculpa se isso tá meio confuso e longo e um pouco difícil de ler. Eu escrevi correndo,